Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal Essência da Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por mais uma vez você estar aí participando de mais aqui uma indicação no nosso canal. E você que apertou o play aí para assistir mais um vídeo aqui, mais uma indicação, mais aqui uma divulgação para você. Uma recomendação muito importante para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e principalmente saber um pouco mais sobre o cristianismo nos tempos de Jesus e também aí da igreja primitiva. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa literatura maravilhosa que chegou para nós aqui da Shop Gospel. Você acessa aí www.shopgospel, qual também você vai encontrar a Shop Gospel aí nas lojas americanas, tá ok? Americanas.com, também no site da Magazine Luiza, Submarino, ok? E também lá no Mercado Livre também tem o Marcelo LK, tá bom? Marcelo _LK, ok? Então agradeço aí ao Marcelo, muito obrigado, proprietário da Shop Gospel, muito obrigado aí por ter nos enviado este material maravilhoso aqui, o qual vamos estar aqui apresentando aqui. Claro que eu já digo que não tem como mostrar todo o material em si por haver muitas páginas, né? O livro é bastante extenso, mas vamos aqui então mostrar para você um pouquinho mais sobre esse material. Então fica atento aí ao nosso vídeo, fica atento aí o que nós vamos aqui estar apresentando para vocês. Bom, aqui já digo, aqui já está o título aqui, né? Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Glynn, ou outro fala Michael Glynn, né? Dependendo da pronúncia de cada um, ok? Tem aqui também, essa aqui é a segunda edição da editora Vida Nova. Aqui tem aqui já na capa um artigo aqui, né? Um pequeno artigo aqui endossado pelo Billy Graham, tá bom? Tá ok? Tá aqui, Michael Glynn trouxe grande contribuição ao nosso conhecimento sobre evangelização. Sua obra me proporcionou um grande incentivo. Olha para você o Billy Graham dizendo essas palavras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você vai ver que o livro não é tão fino, tá? Ele contém aqui, vamos abrir aqui. Ele é de boas folhas, umas folhas muito boa, porém folhas brancas, tá? Deixa eu colocar mais aqui. Tem 345 páginas, tá? Aqui é o índice remissivo. E aqui continua aqui o epílogo, né? Evangelização, falando um pouco da evangelização na igreja primitiva. O interessante desse livro é que ele vai encontrar aqui um epílogo, né? Me perdoa a pronúncia aí. Ele vai trazer aqui um pouco mais da história antes da igreja primitiva, contando um pouco assim da parte intertestamentário, sobre os romanos, sobre os gregos, né? Depois veio o grego-romano, os judeus, enfim, os judeus convertidos. Também vai falar sobre Paulo. Então é fundamental essa obra para você que quer saber um pouco mais ou mais sobre a igreja primitiva, no qual também está faltando se espelhar na igreja primitiva, como eles trabalhavam na evangelização, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no contracapa, o que o autor fala, ok? Ele está dizendo aqui: Evangelização na Igreja Primitiva é um livro fascinante e beneficiará muitas pessoas ao redor do mundo. Um exemplar desse livro deve acompanhar todo pregador e missionário. Um exemplar desse livro deve acompanhar todo pregador e missionário, né? Christian Todai, né? Todai, deve ser assim. Vamos aqui dar uma lidinha aqui.
50 anos após sua publicação, a evangelização na igreja primitiva tornou-se um clássico ao proporcionar um olhar abrangente sobre os métodos usados pelos primeiros cristãos, desde o período do Novo Testamento até o terceiro século, para divulgar as boas notícias ao redor do mundo. Ao descrever a vida da igreja primitiva, olha para você ver, ao descrever a vida da igreja primitiva, Michael Glenn explora aspectos fundamentais, métodos, abre aspas, métodos, motivações e estratégias, fecha aspas, da tarefa evangelística que ainda permanecem aplicáveis ao trabalho de propagar as boas novas. Ao longo dos 10 capítulos desta segunda edição, o autor avalia os pontos fortes e fracos das abordagens evangelísticas dos primeiros cristãos e trata dos obstáculos ao evangelismo nesse contexto, usando as missões aos gentios, aos judeus, como exemplos de desafios diferentes à proclamação do Evangelho, valendo-se de uma pesquisa meticulosa e de fontes primárias da igreja primitiva. Michael Glenn mostra a seus leitores o que é possível aprender com o passado e como podemos renovar nossa visão evangelística com base nessas experiências. Interessante, porque eu estava fazendo uma leitura, por isso que a gente não que demora para gravar vídeo, gente, é que a gente tem, quando chega a um material, né, literário, nós precisamos fazer o quê? Uma leitura, né? Claro que não dá para ler um livro todo esse aqui de 300 e poucos capítulos, né, em uma semana. Precisamos estar avaliando, ler devagar, entender o que o leitor está apontando a certas situações no que vai abordar, porque ele conta ele conta muita a questão da história, também do conto, como eram os costumes também, até a igreja primitiva já a se desenvolver na parte evangelística. Interessante que a gente, ao longo da leitura, nós vamos encontrar ali as estradas que os romanos ali fizeram, e tinha já ali uma segurança nas estradas quando os romanos fizeram, né? As estradas eram muito bem cuidadas, porque existia muito ali pessoas que faziam os seus, era muito em questões comerciais, né? Então chegava os comerciantes com os seus, com ali especiarias, né? Alimentação, e as estradas eram um meio de que um meio de onde eles poderiam ali estar ganhando o seu dinheiro. Porém, já existia já o pedágio, né? O pedágio ali já existia, porque alguns viajantes que não eram comerciantes tinham que pagar ali uma quantia pequena para que eles mantessem ali a manutenção das estradas. E incrível que ao longo da leitura desse livro, os cristãos aproveitavam a segurança que tinha ali, que os romanos sempre faziam ali, que nem hoje em dia, que fazia aquela rota de segurança, né, de cavalo indo para baixo para cima. Eles aproveitavam, pagavam sim os pedágios, mas eles levavam o evangelho. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Então coloquei aqui somente uma pitadinha para você entender, tá bom? Vamos aqui abrir, aqui está sobre cada... temos aqui evangelização na igreja primitiva. Está aqui a segunda edição, né? Aqui está uma ficha catalográfica, como todos conhecem. E aqui está um sumário, né? O sumário ele vai entrar já no prefácio, uma introdução, segunda edição, vias para evangelização, as vias, né?
os obstáculos à evangelização, né? Existiam os obstáculos, o evangelho, a evangelização dos judeus, a evangelização dos gentios, a conversão, os evangelistas, a motivação evangelística, os métodos evangelísticos, a estratégia evangelística. Depois tem o epílogo, né? Depois o índice remissível. Vamos conhecer um pouquinho sobre o livro, deixa eu focar aqui, tá? Então aqui está um prefácio, a letra não é muito grande, né? Vou dar um zoom aqui para você ver que a letra não é muito lá tão grande, mas uma letra que dá para você ler tranquilamente. Eu creio que você pode pausar o vídeo aí, dar uma olhadinha, mas ela é bem negrita, tá? É uma letra, e o tamanho aí entre 0,9, 10 a 0,9, tá ok? Então, para quem digita em computador, sabe disso aí, tá bom? Vamos colocar aqui um prefácio, né? Interessante aqui que fala aqui, ó, 2 pensamentos me levaram a escrever esse livro. O primeiro foi que o assunto todo da evangelização da igreja primitiva foi inexplicavelmente deixado de lado nos últimos anos. Tá vendo? Então ele se levou, ele se foi incomodado com a questão da igreja primitiva, a igreja atual, não perder a visão ou não perder como a igreja primitiva agia, né? E quantas almas eles ganhavam, mas também quantas almas, vidas ali, sem pessoas que entregavam a sua vida, ou na verdade perdiam a sua vida por amor a Cristo, tá ok? Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, mas naquela época eles não tinham Bíblias, né? Eles somente eram evangelizados, tudo era gravado em suas mentes, e eles pregavam esse Cristo, o Cristo da história, o Jesus da história e o Cristo da fé. É aqui que fala sobre o Cristo da fé. Vamos aqui, tá aqui, também a introdução da 2ª edição, né? Então aqui tá uma das coisas que eu marquei aqui, né? Eu grifei aqui com lapiseira, né? Tá aqui, desde a época do Iluminismo, surgiram movimentos teológicos que reduziram Jesus a um rabino espirituoso, a uma celebridade e um peregrino carismático. São movimentos destrutivos de poder de convencimento. Eles não conduzem as pessoas à novidade de vida experimentada pelos apóstolos, que hoje é bastante perceptível nos países em desenvolvimento. Então não dá para ler tudo aqui, né? A confiança da verdade, aqui ó, confiança da verdade. Também vai entrar aqui a motivação, a apologética, tá? Algumas coisas eles vai colocar aqui questão de combater, porque existia muitos deuses. Vocês sabem que na época ali na grego-romana, né, pelo menos os gregos, né, tinham seus deuses, né, tinha ali as suas crenças ali. Então a igreja primitiva também entrou, né, um pouco nessa área. Até Paulo mesmo ali falou sobre o Deus desconhecido, né? Todos conhecem essa passagem aí em Atos aí. Vamos então algumas passagens aqui. Conversão, né? Vai falar sobre Paulo, né? Sobre transformação, conversão, métodos, tá? Aqui é apenas uma, vocês podem ver que foi apenas aqui, não foi um título, foi como a igreja surgiu, né? Lá, introdução à 2ª edição, e depois aqui, olha, uma introdução à 2ª edição. Olha quanta coisa aqui que foi se abordando na parte aqui de uma introdução, né? Introdução lá, olha quanta coisa aqui falando sobre isso aqui. Vias para a evangelização, né? E aqui eu grifei algumas coisas, vai falar sobre a Grécia, sobre Roma, sobre o judaísmo, vai falar também a paz romana, né, ou a pax romana que falava,
E tem uns artigos aqui abaixo, né? Esses artigos aqui, que sempre na leitura tem uns números pequenininhos, uns números que vão dar referência a esses artigos que são tirados em estudos, né? Claro, autorizados pelos autores disso aí. Muito, muito bom esse livro aqui, tá? Olha lá, a cultura grega, a língua grega, tá? Pensamento grego, e aqui algumas coisas aqui que eu grifei, muito interessante. Vai falar sobre aqui, olha, vai falar uma passagem que fala muito aqui, é o de Tertuliano, né? Talvez Tertuliano seja o exemplo mais extremo disto. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Ele perguntava, o que a academia e a igreja podem ter em comum? Fora, com todas as tentativas de misturar o cristianismo com elementos estoicos, platônicos ou dialéticos, nós que temos Jesus Cristo, não queremos debates elaborados, não precisamos discutir com ninguém, pois temos a alegria do Evangelho, temos nossa fé e não precisamos crer em mais nada. Tertuliano falando dessa forma. Aqui tem um exemplo aqui muito interessante, lá, a seita entusiásticas, muita coisa, vai contar aqui sobre, incrível que também aqui, ó, religião judaica, romanos e judeus. Vai contar aqui questão do Flávio Josefo, né? Ele coloca aqui sobre Flávio Josefo, que Flávio Josefo aqui, na época, recebeu mais de 5 imperadores na casa dele. Então eu fico pensando, Flávio Josefo então não era muito aquela pessoa muito humilde não, né, gente? Para receber imperadores na sua casa. Então provavelmente, claro, Flávio Josefo tinha uma vida bem regalada, né? Para receber 5 imperadores na casa dele, 5 imperadores romanos. Então ele vai encontrar nesse livro aqui, falando sobre Flávio Josefo, tá? Então aqui eu grifei algumas coisas, não vou ler, tá? Por causa do vídeo ficar muito muito comprido, né? Vai falar sobre Hilel, né? O Hilel dizia, seja discípulos de Arão, seguindo a paz, a amada, humildade, trazendo a lei. Vai falar sobre lei, vai falar sobre a graça. Então ele vai falar sobre a questão na questão também dos costumes grego, romano, judaico, tá? Ele vai abordar aqui esses assuntos. Eu já marquei aqui, ó, obstáculo da evangelização. Aqui eu vou ler uma partinha que eu grifei com caneta, né? Onde quer que fossem, os cristãos eram vistos como antissociais, ateus e depravados. Sua mensagem anunciava um criminoso crucificado, e nada pior poderia ser imaginado para conquistar novos convertidos. Para os gregos, essa história mostrava como a nova fé era ridícula. Para os romanos, como ela era fraca e ineficaz. E os judeus não poderiam engoli-la de forma alguma. Os cristãos ofendiam igualmente judeus e gentios, tanto com suas doutrinas quanto com o comportamento que eles eram atribuídos. Tudo isso eles tinham de superar se quisessem ganhar uma pessoa que fosse para Jesus Cristo. Gente, não é fácil, entendeu? E quantas pessoas a igreja primitiva ganhou para Jesus e ainda tinha que ainda ouvir essas coisas, né? Aqui fala, né, também, né, que eles foram confrontados, né, sobre um Jesus, né, chamando aquele Jesus, né? Vamos, não sei se foi essa passagem aqui que eu grifei aqui. E nós admitimos que todas as passagens das Escrituras que você mencionou se refere a ele, mas temos dúvidas quanto a Cristo dever ou não ser crucificado de maneira não vergonhosa, porque
a lei diz que qualquer crucificado é maldito. E neste ponto, eu sou totalmente incrédulo. É verdade que as Escrituras predizem que o Cristo teria de sofrer, mas queremos que você nos prove que teria de ser por meio do sofrimento considerado maldito pela lei. Então aqui está fazendo um debate. Eu estava aqui, Paulo, Pedro, Trífo, né? Então vai contar sobre aqui pessoas, né? Os precursores também da época. Gente, é um livro que vai contar a parte histórica, né? Esse aqui está falando a parte histórica, e também das estratégias, como a igreja primitiva nos deixa um exemplo muito fundamental, né? Vocês podem ver o obstáculo grego-romano, o evangelho, fé privada de religião oficial. Aonde você pode encontrar também esse livro aqui é na Shop Gospel, tá? Tá aparecendo aí no rodapé do vídeo. E eu, claro, não vai dar para falar sobre tudo, mas é um livro muito bom, não pode faltar aí no seu acervo, ok? Não pode faltar, é um livro. Você quer saber sobre a igreja primitiva, não somente da igreja primitiva, mas sim contando a parte em questão a parte aí dos romanos, da questão até mesmo entre a guerra entre os judeus com os romanos e também questão dos gregos, né, que acabaram dominando Roma, né, vai contar nesse livro aqui, e também a expansão do evangelho, como os cristãos começaram a ganhar tantas almas para Jesus, também questão de Nero e os imperadores que nós conhecemos aí. Gente, é vasto isso aqui. É para você assim que gosta de juntar uma peça com outra, tá aqui um livraço que você não pode faltar aí na sua biblioteca. Evangelização na igreja primitiva é um livraço aí que você pode encontrar na Shop Gospel, tá ok? Tá aí na Americana, Magazine Luiza, Submarino, tá ok? E na Mercado Livre, tanto aí Shop Gospel, como também Marcelo LK, Mercado Livre, você pode encontrar esse livro aí, tá? Porque foi nos enviado por eles aqui. Agradeço muito aí ao Marcelo, Deus abençoe a vida dele cada vez mais. É um meio aí de estar aí colocando o livro à disposição do público para que possam adquiri-lo, né? Para o seu elevo espiritual, crescimento na graça e crescimento na fé e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque só ler a Bíblia é muito bom. A Bíblia é acima de tudo. Mas os livros não dão base histórica, os panos de fundo, como era, como surgiu, o que acontecia. Era só a Bíblia não conta muito, não entra muito em questão de eventos profundos, mas o pano de fundo vai contar toda a história ali, questões ali que se envolvia muita coisa ali que somente nas pesquisas de homens de Deus, pesquisas que foram feitas, incluindo em livros, e que depois nós vamos aprendendo isso aí nas questões histórica, cultura, costumes também, e todos os eventos que foram assim marcados pela aí a questão até o evangelho chegar até nós. Deus abençoe a cada um de vocês, espero ter ajudado vocês, que vocês aí possam adquirir um exemplar disso aí, vocês não vão se arrepender, tá ok? Deus abençoe, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva aí, para que você possa ser aí, acompanhar mais vídeos nossos que nós vamos postar aqui, em nome do Senhor Jesus, e você possa se enriquecer aí no conhecimento da palavra de Deus, amém? Deus abençoe, ore por mim, ore pela minha família, ore para o nosso ministério, por esse canal, e conto com você também. Como você pode ajudar o canal? Olha na descrição do vídeo, ajuda o nosso canal aí a crescer cada vez mais. Este ano 2021 nós estamos aí com um projeto de melhorar cada vez mais. E vai vir aí uma pequena mudança no nosso canal aí, tá ok? Então fica aí atento em nome de Jesus, que logo logo aí muitas surpresas, coisas boas vão chegar até você aí. Por que nós fazemos isso aqui? Porque temos um carinho, um comprometimento com a verdade. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor.